O canal Jogo Limpo tem como objetivo realizar análises imparciais de lances polêmicos, utilizando como base as regras dispostas pela International Football Association Board. Copa do Brasil, quartas de finais, Flamengo 0, Atlético 0. Beleza, pessoal, vamos começar com a análise da arbitragem. Primeiro eu vou começar com os elogios. Na verdade, o elogio porque eu só consigo destacar um lance em específico, tá? Que foi aos 21 minutos do primeiro tempo. O árbitro Luiz Carlos de Oliveira, ele aplica um cartão amarelo para o goleiro Bento, por fazer aquela famosa cera, né? E a partir desse momento a gente consegue perceber que a atitude do goleiro mudou, porque ao aplicar um cartão mais cedo, o árbitro ajuda um pouco no controle do antijogo. Porque na maioria das vezes os árbitros aplicam esse cartão muito tarde, tipo os 30, 40 minutos do segundo tempo. E nesse ponto do jogo o prejuízo já está feito, né? Porque já se perdeu muito tempo, provavelmente o goleiro já tinha feito muita cera. Então essa aplicação do cartão amarelo logo no início do jogo já meio que inibiu essa atitude aí do goleiro Bento. Bom, esse foi o ponto positivo. A partir de agora é só ladeira abaixo, tá? Próximo lance aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. O Fernandinho, ele abre os braços e acerta o pescoço do Felipe Luiz. Pode ver aí na imagem, o árbitro considerou uma disputa normal e continuou a partida. Esse lance é interpretativo e, segundo a regra, pode ser considerado como uma conduta violenta. Observem aqui, ó. Também pratica a conduta violenta todo jogador que, sem estar disputando a bola, golpeia deliberadamente um adversário ou qualquer outra pessoa na cabeça ou no rosto, com a mão ou braço, a menos que a força empregada seja insignificante. Então, nesse caso aqui, poderia até ser considerado uma infração aí, uma conduta violenta possível de cartão vermelho, mas como houve disputa com a bola, né? Acredito eu que o árbitro interpretou como um lance normal, mas poderia ser também considerado uma falta e o Fernandinho ser advertido com cartão amarelo. Os flamenguistas reclamaram bastante desse lance porque na sequência, já vou mostrar esse lance, teve uma disputa aí entre o Gabigol e o Fernandinho recebeu um cartão amarelo. Então se ele tivesse recebido um cartão amarelo nessa jogada, ele poderia ter sido expulso depois. Outro lance importante que aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo. O Gabigol, primeiro ele empurra e depois ele chuta o Fernandinho sem disputa da bola. Você observa aí na imagem que a bola está ali com outro jogador do Flamengo. E segundo a regra, verifica-se conduta violenta quando um jogador usa ou tenta usar a força excessiva ou brutalidade contra um adversário sem que esteja disputando a bola, ou contra um companheiro, um oficial da equipe, ou oficial de arbitragem, um espectador ou qualquer outra pessoa, independente de existir ou não contato. Nesse caso aqui, o árbitro poderia ter considerado esse lance como uma conduta violenta. E uma conduta violenta é uma infração punível com cartão vermelho. O Luiz Flávio estava de frente com o lance. E ele aplicou apenas o cartão amarelo para ambos os jogadores, no caso o Fernandinho e o Gabigol. O VAR sequer solicitou uma revisão do lance. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é: quem foi pior? O Gabigol, que nesse momento a gente viu que ele estava sem controle emocional nenhuma, aplicando aí o pontapé no Fernandinho. O Luiz Flávio, que mesmo de frente pro lance não viu ou não teve coragem de expulsar o Gabigol. Ou o VAR, que mesmo tendo apenas uma missão, que é corrigir erros claros, ele falhou miseravelmente. O que vocês acham? Deixa aí no comentário qual dos três foi o pior aí nesse lance. O próximo lance aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo. Houve um escanteio para o time do Flamengo e o Arrascaeta cruza a bola na área e na disputa da bola, o Fernandinho, vocês podem ver pela imagem, eu acho que ele gostou bastante da camisa do Léo Pereira. Ele nem esperou o jogo acabar para poder trocar de uniforme com um coleguinha de profissão, né? Ele tentou tirar aí à força essa camisa. Segundo a regra, é considerado falta quando um jogador segura ou agarra um adversário. Observem aqui, ó. Recomenda-se aos árbitros que devem intervir rapidamente e com firmeza contra os jogadores que agarram o seu adversário, principalmente no interior da área de pênalti. Por ocasião, tiros de canto e tiros livres. Nessa situação, o árbitro deve. Vocês podem ver que tem vários casos aqui. O primeiro, ó, é advertir verbalmente todo jogador que segurar um adversário antes da bola entrar em jogo. Certo? Então, geralmente acontece nesses casos. Antes de bater um escanteio, uma falta,
e o pessoal tá se agarrando dentro da área, o árbitro para o lance, adverte verbalmente os dois jogadores que estão se agarrando e depois ele deixa o jogo seguir. O segundo caso aqui é advertir com cartão amarelo todo jogador que continuar segurando um adversário antes da bola entrar em campo. Então, se caso, mesmo com a advertência verbal, os jogadores continuarem se agarrando, ele pode aplicar o cartão amarelo para os ambos, né? Só que nesse caso ele se encaixaria nesse terceiro, que é conceder um tiro livre direto ou tiro penal se um jogador segurar um adversário depois de a bola entrar em jogo e puni-lo se for o caso, conforme a infração. Então nesse caso a gente pode ver que era para ter sido aplicada aí essa regra e um pênalti claro aí não assinalado pelo árbitro. Nas imagens a gente não pode ter certezas da posição do Luiz Flávio, mas com certeza é um lance de VAR, então o VAR deveria intervir nesse caso. A gente pode observar que o VAR pode auxiliar o árbitro apenas no caso de erro claro, óbvio e manifesto, ou incidente grave não percebido. Nesse caso, se o Luiz Flávio não viu esse agarrão, seria um incidente grave não percebido. Então o VAR deveria, no mínimo, ter acionado o Luiz Flávio para fazer a verificação do lance e aí ele ia interpretar se foi pênalti ou não. Bom, o próximo lance aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, então já estava no finalzinho do jogo, em um contra-ataque aí do Atlético. Ao tentar alcançar a bola, o Arrascaeta ele dá um carrinho por trás com o pé erguido e as travas acertam a panturrilha do Eric, observem na imagem. Foi uma falta feia por trás e não houve disputa, tá? Porque a bola estava muito longe. Segundo a regra, isso pode ser considerado como um jogo brusco grave. É uma entrada, carrinho, ou uma disputa que põe em perigo a integridade física de um adversário, ou praticada com uso de força excessiva ou brutalidade deve ser punida com jogo brusco grave. Qualquer jogador que disputar a bola pela frente, pelo lado ou por trás utilizando uma ou ambas as pernas com força excessiva ou colocar em risco a integridade física do adversário, pratica um jogo brusco grave. Então vocês podem ver que esse lance ele pode se encaixar nesse quesito e o jogo brusco grave ele é uma infração punível com cartão vermelho. O Luiz Flávio novamente não interpretou dessa maneira e apenas aplicou um cartão amarelo, tá? Ele deixou o lance seguir e depois ele paralisou o jogo e aplicou o cartão amarelo para o Arrascaeta. O VAR nesse momento, eu acho que ele já estava arrumando as coisas para ir embora, para evitar o trânsito, sei lá, porque ele não é possível que ele nem cogitaram solicitar a revisão do Luiz Flávio. E o último lance, pessoal, o lance bônus foi a expulsão do Davi Luiz, tá? Foi bem no final da partida. Ele faz uma falta tática para parar um contra-ataque do Atlético. Esse lance é um lance para amarelo, tá? Porém, como já estava todo mundo meio puto com o árbitro e o Felipe Luiz também já estava bem irritado, ele virou e olhou para a cara do Luiz Flávio e mandou ele plantar chuchu. Segunda regra, usar a linguagem ou gesto ofensivo, injurioso ou grosseiro é uma infração punível com cartão vermelho. Porém, não fica com a impressão que esse cartão foi meio que uma compensação por talvez não ter expulsado, por exemplo, o Arrascaeta? Bom, o jogo acabou com muitas reclamações de todos os lados, tá? Por tudo que aconteceu durante o jogo. O time do Flamengo reclamou também bastante dos acréscimos. Na verdade, o Luiz Flávio deu 7 minutos de acréscimo no final. Eu, particularmente, achei que talvez foi um tempo bom, tá? Não foi nem muito nem pouco. Acho que compensou basicamente aí as paralisações que teve. Só que infelizmente também temos outra coisa que aconteceu, foi a briga nas arquibancadas, né, entre os próprios torcedores do Flamengo. Lamentável o ocorrido. Bom galera, é isso aí. Essa Copa do Brasil ela tá complicada, a arbitragem tá de baixo nível. Já tivemos lances polêmicos entre, por exemplo, Palmeiras e São Paulo. Agora esses lances do Flamengo e do Atlético. Esses erros podem significar a classificação ou a desclassificação do seu time. Vamos torcer para que melhore, né? Bom, é isso. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para receber mais vídeos de análise. Valeu, falou!